Jesus é a expressão de uma vida em obediência e submissão à vontade de Deus Pai. Ele mesmo disse no Evangelho narrado por João, no capítulo 6, no versículo 38, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Nós que adoramos a Deus em espírito e que fomos regenerados pelo poder do Evangelho, a exemplo do nosso Mestre Jesus, devemos viver em obediência e submissão à vontade de Deus Pai. E no vídeo de hoje, portanto, é sobre este assunto que nós vamos refletir: obediência e submissão à vontade de Deus. A palavra do Senhor, registrada no Evangelho escrito por João, capítulo 1, a seguir do versículo 11, nos traz a seguinte mensagem: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os quais creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Para ter uma vida em obediência e submissão à vontade de Deus Pai, primeiro é necessário crer. O texto diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A quem o texto se refere quando diz que Jesus veio para o que era seu? O texto está se referindo aos judeus, àqueles que eram da linhagem de Abraão segundo a carne, aqueles que eram filhos de Abraão, da linhagem de Abraão, para quem Deus fez a promessa. Contudo, o texto deixa bem claro que aqueles que são aprovados por Deus e que vivem uma vida em obediência e submissão à vontade de Deus, não são aqueles que nascem da vontade da carne. Não é suficiente ter nascido da linhagem de Abraão. Não é suficiente a vontade da carne e do sangue, ou a vontade do ser humano, e sim a vontade de Deus. Então a vontade de Deus é que nós venhamos crer nele. O texto diz: mas todos quanto o receberam e creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Portanto, é necessário crer no Senhor. Para viver em submissão e obediência à vontade de Deus, creia no Senhor, receba o Senhor e aceite Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida. Para viver em completa submissão e obediência à vontade do Pai, é necessário também que frutifiquemos para o Senhor. O próprio Jesus disse também no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 16, Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Note que para agradar a Deus e para viver uma vida em completa submissão e obediência ao Senhor, é necessário frutificar. E o fruto a qual Jesus se refere aqui nesse texto não é uma descrição de ganhar pessoas para o reino de Deus. Isso é se envolver nos dons e é frutificar para o Senhor também. Mas é uma expressão no plural, frutos. Aqui o texto está se referindo a uma expressão no singular, fruto. E esse fruto ao qual Jesus se refere é o fruto do Espírito, mencionado pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, no capítulo 5, nos versículos 22 e 23, onde o apóstolo Paulo nos traz a seguinte mensagem: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Esse é o fruto que precisa ser desenvolvido em nós, para que nossa vida seja em completa submissão e obediência a Deus Pai, o fruto do Espírito. Esse fruto, ele tem 9 gomos, é um único fruto, o fruto do Espírito, mas ele tem 9 facetas. E todas elas precisam ser desenvolvidas em nós. Nós precisamos produzir esses frutos do Espírito. E para isso, nós precisamos da ação do Espírito em nós. Nós precisamos
submeter a nossa vida à ação do Espírito Santo. O Espírito Santo realiza a obra e nós sofremos a obra. A obra é realizada em nós. Então, para que nós agrademos a Deus e para que a nossa vida seja em submissão e obediência ao Senhor, é necessário que o fruto do Espírito seja desenvolvido em nós. Essas 9 facetas do fruto do Espírito: o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Precisam ser desenvolvidos. Não é apenas uma parte desse fruto, mas todo ele precisa ser desenvolvido em nós. É importante que se diga que o fruto do Espírito, ele é aperfeiçoado na nossa vida. A partir do momento que nós cremos no Senhor, o Espírito passa a habitar em nós e o Espírito passa a produzir em nós o seu fruto. E isso é de maneira processual. Nós vamos produzindo, esse fruto vai crescendo e ele vai se desenvolvendo na nossa vida. Portanto, é necessário. E além de crer, frutificar, é necessário permanecer. Jesus falou que ele nos escolheu e que nós demos fruto e o nosso fruto permaneça. Ou seja, nós não podemos, ao longo da jornada, ao longo da caminhada, desistir do processo. Nós não podemos, ao longo da jornada e da caminhada, parar no meio do caminho. Nós precisamos avançar até o final da carreira. E uma vida em obediência e submissão à vontade de Deus, ela precisa ser levada dessa maneira até o final da nossa trajetória, até cruzarmos a linha de chegada. Essa vida em obediência e submissão à vontade de Deus, ela não pode ser interrompida no meio do caminho. E para isso, nós precisamos perseverar. Portanto, para viver em completa obediência e submissão à vontade de Deus, é necessário perseverar até o fim. Portanto, viva em obediência e submissão à vontade de Deus, crendo no Senhor, frutificando para o Senhor e permanecendo em obediência e submissão até o fim. Vamos juntos orar? Querido Senhor, Pai justo, Deus santo, Deus todo-poderoso, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te rendemos graça por Jesus Cristo, que é a expressão de uma vida em obediência e fidelidade, submissão à vontade do Senhor. A exemplo de Jesus, nos ajuda a viver em obediência, fidelidade e submissão à vontade do Senhor. Para a Tua glória, Jesus, nos sustenta no caminho, que nós não venhamos interromper a nossa vida com o Senhor, que nós não venhamos parar de servir ao Senhor, mas que nós permaneçamos até o fim, frutificando para o Senhor e crendo no Senhor, vivendo pela fé todos os dias da nossa vida. Que o Senhor se agrade, Deus, da nossa maneira de viver e que Teu Espírito promova em nós o fruto do Espírito, para que nós sejamos a imagem e semelhança do unigênito Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Amém.